Capítulo 21. Um novo estilo de condimentar. Oh, Deus! Como diz Mrs. Lynde, tudo são encontros e despedidas neste mundo. Queixou-se Anne, colocando sua lousa e livros sobre a mesa da cozinha no último dia de junho e secando os olhos vermelhos com um lenço úmido. Não foi sorte, Marilla, eu ter levado um lenço a mais para a escola hoje? Tive o pressentimento de que iria precisar. Não achava que você gostasse tanto do Mr. Phillips a ponto de precisar de 2 lenços para secar as lágrimas, só por ele estar indo embora, disse Marilla. Não creio que eu tenha chorado por realmente gostar dele, refletiu Anne. Chorei somente porque todos os outros choraram. Ruby Gillis começou. Ela sempre declarou que odiava Mr. Phillips. Mas assim que ele começou a proferir o discurso de despedida, ela irrompeu em lágrimas. Nesse momento, todas as meninas começaram a chorar, uma depois da outra. Eu tentei não chorar, Marilla. Tentei me lembrar do dia em que Mr. Phillips me obrigou a sentar junto com Gil, isto é, com um menino. E o dia em que ele escreveu meu nome no quadro negro sem o E no final. E como ele disse que eu era relapse em geometria e riu da minha ortografia. E todas as vezes que ele tinha sido vil e sarcástico. Mas por alguma razão, não consegui, Marilla. Tive que chorar também. Jane Andrews passou um mês falando no quão alegre ficaria quando Mr. Phillips se fosse. E declarou que não derramaria uma lágrima. Bem, ela foi a pior de todas. E teve que pegar um lenço emprestado de seu irmão. Porque, obviamente, ele não havia usado dele, visto que os meninos não choram. Ela não tinha trazido o seu próprio, certamente não esperando ter de usá-lo. Oh, Marilla, foi muito doloroso. Mr. Phillips começou seu discurso de despedida de uma maneira muito bonita. É chegado o tempo da nossa separação. Foi muito comovente. E ele também tinha lágrimas nos olhos, Marilla. Oh, eu me sinto terrivelmente arrependida e cheia de remorso por todas as vezes que conversei em sala de aula e fiz desenhos dele na minha louça. E ri dele de Prissy. Posso assegurar que desejava ter sido uma aluna modelo como Minnie Andrews. Ela não tinha nada do que se arrepender. As meninas choraram por todo o caminho até suas casas. Carrie Sloane continuou repetindo: é chegado o tempo de nossa separação. E isso nos fazia começar tudo de novo, todas as vezes que corríamos o risco de nos animar. Senti-me terrivelmente triste, Marilla. Mas uma pessoa não deve se sentir nas profundezas do desespero com 2 meses de férias à sua frente. Deve, Marilla? Além disso, encontramos o novo ministro e sua esposa vindo da estação. Apesar de toda a tristeza que sentia pela partida de Mr. Phillips, eu não poderia evitar me interessar pelo novo ministro, poderia? Sua senhora é muito bonita. Não regiamente bonita, é claro. Suponho que seria um péssimo exemplo a esposa do ministro ser pomposa. Mrs. Lynde diz que conheceu um ministro em Newbridge cuja mulher não deu bom exemplo, pois sempre se vestia com muita extravagância. A esposa do novo ministro usava um traje em musselina azul com adoráveis mangas bufantes e o chapéu adornado com rosas. Jane Andrews disse que mangas bufantes eram muito mundanas para uma mulher de pastor, mas eu não faria um comentário tão desagradável, Marilla, pois sei muito bem o que é suspirar por mangas bufantes. Ademais, faz pouco tempo que ela se casou, então podemos fazer algumas concessões, não é? Eles se hospedarão na casa de Mrs. Lynde até que a residência paroquial esteja pronta. Se alguma outra razão moveu Marilla a visitar Mrs. Lynde naquela noite, além de devolver a moldura de acolchoado que havia tomado emprestado no último inverno, foi sem dúvida um cordial ponto fraco partilhado pela maioria dos vizinhos. Mrs. Lynde recebeu de volta naquela noite uma infinidade de coisas que havia emprestado, muitas das quais nem imaginava ver novamente. Um novo ministro, e mais do que isso, um ministro casado, era um legítimo objeto de curiosidade em um pequeno e calmo povoado do interior, onde o sensacional era escasso e acontecia somente em grandes espaços de tempo. O velho Mr. Bentley, o ministro que Anne considerava que sofria de falta de imaginação, havia sido pastor em Avonlea por 18 anos. Era viúvo quando chegou e viúvo permaneceu.
a despeito de fofoqueiras regularmente casarem no ora com essa, ora com aquela ou com aquela outra, durante cada ano de seu ministério. Em fevereiro passado, havia renunciado ao cargo e partiu em meio ao pesar de seu rebanho, cuja afeição nasceu pelo longo contato com o velho ministro, apesar dele ser um orador com algumas deficiências. Desde então, a igreja de Avonlea havia desfrutado de uma variada dissipação religiosa, ao ouvir os muitos candidatos e substitutos que pregavam para fazer um teste domingo atrás de domingo. Estes se erguiam e eram derrubados sob o julgamento dos pais e mães de Israel. Mas uma certa menina ruiva, que ficava pacificamente sentada no canto do antigo banco dos Cuthbert, também tinha suas opiniões a respeito deles, e as discutia amplamente com Matthew, pois Marilla tinha por princípio não criticar os ministros de forma nenhuma. Creio que Mr. Smith não teria servido Matthew, foi o resumo da opinião de Anne. Mrs. Lynde disse que o sermão dele foi pobre, mas eu acho que seu pior defeito era o mesmo de Mr. Bentley. Não tinha imaginação. E Mr. Terry tinha muita. Dava vazão aos seus pensamentos, exatamente como eu fiz no assunto da Floresta Assombrada. E Mrs. Lynde comentou que a teologia dele não era profunda o bastante. Mr. Gresham era um homem muito bom e muito religioso, mas contava uma série de histórias engraçadas e fazia as pessoas rirem na igreja. Ele era pouco digno. E o ministro deve ter certa dignidade, não deve, Matthew? Pensei que Mr. Marshall era definitivamente encantador, mas Mrs. Lynde me contou que ele não era casado e nem estava comprometido. Ela havia realizado uma investigação especial sobre ele e concluiu que não seria bom ter um jovem ministro solteiro em Avonlea, porque ele poderia se casar com uma das moças da congregação e criar a maior confusão. Mrs. Lynde é uma mulher que enxerga longe, não é? Estou muito contente por terem chamado Mr. Allan. Gostei dele porque seu sermão foi interessante e rezou como se sentisse a oração, e não só como se estivesse rezando por ter o hábito de fazê-lo. Mrs. Lynde falou que ele não é perfeito, mas falou também que não podemos esperar um ministro perfeito pela bagatela de $750 ao ano. E, ademais, sua teologia é segura, pois ela já o interrogou cuidadosamente em todos os pontos de doutrina. Ela conhece a família de sua esposa e diz que são muito respeitáveis, e que todas as mulheres muito boas donas de casa. Mrs. Lynde disse que a profunda doutrina no homem e o bom cuidado da casa na mulher formam a combinação ideal para a família de um ministro. O novo ministro e sua esposa eram um jovem casal, de feições agradáveis, ainda em lua de mel, plenos de todo bom e bonito entusiasmo pelo trabalho de sua vida. Avonlea abriu seu coração para eles desde o início. Velhos e jovens gostaram do rapaz franco e alegre que possuía altos ideais e da brilhante e gentil dama que assumira a direção da casa paroquial. Anne rapidamente se encantou com Mrs. Allan e a adorou de todo o coração. Descobriu outra alma gêmea. Mrs. Allan é perfeitamente encantadora, anunciou num domingo à tarde. Ela está tomando conta de nossa classe e é uma excelente professora. Eu disse desde o começo que não achava justo o professor fazer todas as perguntas. E você sabe, Marilla, que sempre pensei isso. Ela disse que poderíamos fazer qualquer pergunta, e eu fiz diversas. Sou boa em fazer perguntas, Marilla. Acredito em você. Foi o comentário enfático de Marilla. Ninguém mais fez perguntas, exceto Ruby Gillis, que questionou se haveria algum piquenique da escola dominical neste verão. Não creio que essa tenha sido uma pergunta apropriada, pois não havia nenhuma conexão com a lição, que era sobre Daniel na Cova dos Leões. Mas Mrs. Allan somente sorriu e disse que provavelmente haveria. Ela tem um sorriso adorável, com delicadas covinhas nas bochechas. Eu queria ter covinhas, Marilla. Já não sou tão magra quanto eu era quando cheguei, mas não tenho nenhuma covinha ainda. Se eu tivesse, talvez pudesse influenciar as pessoas para o bem. Mrs. Allan afirmou que nós devemos influenciar as pessoas a escolherem coisas boas. Ela falou tão bem sobre tudo. Nunca imaginei que religião pudesse ser uma coisa tão alegre. Sempre pensei que fosse algo meio melancólico, mas Mrs. Allan não é assim. E eu gostaria de ser cristã se puder ser como ela. Não gostaria de ser como o superintendente Mr. Bell.
É muita falta de educação da sua parte falar desse jeito sobre Mr. Bell. Ralhou Marilla. Mr. Bell é um homem muito bondoso. Oh, claro que é bondoso, concordou Anne. Mas ele não parece conseguir nada com isso. Se eu pudesse ser bondosa, ficaria tão contente que dançaria e cantaria o dia todo. Creio que Mrs. Allan já esteja um pouco grande para dançar e cantar, e certamente não seria correto para a esposa de um ministro. Mas posso sentir que ela está contente por ser cristã, e que seria cristã mesmo que não fosse para o céu por isso. Suponho que em breve deveremos convidar Mr. Allan e a esposa para o chá, disse Marilla pensativa, pois eles já estiveram na maioria das casas menos aqui. Deixe-me ver. Na próxima quarta-feira seria perfeito. Mas não diga nada a Matthew, pois se ele souber que os receberemos, vai inventar alguma desculpa para estar fora nesse dia. Ele se acostumou com Mr. Bentley e não se importava com ele, mas vai lhe custar muito se habituar ao novo ministro, e a presença da esposa irá assustá-lo. Minha boca é um túmulo, assegurou Anne. Mas, oh, Marilla, você me deixaria preparar um bolo para a ocasião? Eu adoraria fazer algo para servir a Mrs. Allan, e creio que já sei fazer um bolo muito bom. Pode fazer um bolo de camadas, prometeu Marilla. Na segunda e na terça, houve grandes preparativos em Green Gables. Ter um ministro e sua senhora para o chá era um acontecimento sério e importante, e Marilla estava determinada a não ser ofuscada por nenhuma das donas de casa de Avonlea. Anne estava frenética de empolgação e alegria. Falou sobre isso com Diana na tarde do dia anterior, ao entardecer, sentada nas grandes pedras vermelhas na bolha da Dríade, enquanto fazia um arco-íris na água com raminhos embebidos em bálsamo de pinheiro. Está tudo pronto, Diana, exceto meu bolo, que vou preparar pela manhã, e os biscoitos de polvilho que Marilla fará um pouco antes do chá. Asseguro-lhe, Diana, que Marilla e eu tivemos 2 dias ocupadíssimos. É uma grande responsabilidade receber a família pastoral. Nunca passei por uma experiência como essa antes. Precisava ver nossa despensa. É uma visão digna de ser contemplada. Teremos frango com gelatina e bife de língua fria, 2 tipos de geleia, vermelha e amarela, chantilly, torta de limão, torta de cereja, 3 tipos de biscoitos, bolo de frutas e a famosa compota de ameixa amarela de Marilla, que ela sempre faz, em especial para os ministros. Haverá também pão de ló e bolo em camadas, e biscoitos, como eu disse antes. Pão novo e pão velho, caso o ministro seja dispéptico e não possa comer pão assado recentemente. Mrs. Lynde disse que a maioria dos ministros são dispépticos, mas não creio que Mr. Allan seja ministro há muito tempo para que este fato tenha lhe causado uma péssima consequência como essa. Tenho calafrios só de pensar no meu bolo. E se ele não ficar bom? Sonhei na noite passada que era perseguida por um duende assustador, com a cabeça em formato de bolo. Tudo sairá bem, de certo. Asseguro que o bolo feito por você, que comemos no descanso silvestre 2 semanas atrás, estava perfeitamente elegante, garantiu Diana, que era o tipo de amiga que sempre tinha uma palavra de conforto. Sim, mas os bolos têm o terrível hábito de saírem errados, especialmente quando você deseja que eles saiam bem, suspirou Anne, fazendo boiar um ramo particularmente encharcado de bálsamo. Entretanto, creio que terei de confiar na providência e ter o cuidado de colocar farinha. Oh, olhe, Diana, que lindo arco-íris! Você acha que a Dríade virá depois que nós sairmos daqui e o tomará para usar como echarpe? Você sabe que dríades não existem, falou Diana. Sua mãe havia ficado furiosa com a descoberta da história da Floresta Assombrada. Como resultado, a menina se absteve de futuros excessos imaginativos e não pensava ser prudente cultivar seu espírito de credulidade, nem mesmo em uma inofensiva dríade. Mas é tão fácil imaginar que elas existem. Todas as noites, antes de ir para a cama, olho pela janela e fico pensando se a dríade realmente está aqui, arrumando seus cachos, tendo a nascente como espelho. Algumas vezes procuro por suas pegadas no orvalho pela manhã. Oh, Diana, não abandone sua fé na dríade. A manhã de quarta-feira chegou. Anne se levantou ao amanhecer, pois estava muito empolgada para dormir por mais tempo.
Havia pegado um forte resfriado por ter caminhado pelo riacho na noite anterior, mas nada, exceto uma pneumonia, diminuiria seu interesse pela culinária naquela manhã. Depois do desjejum, começou a preparar o bolo. Quando finalmente fechou a porta do forno, suspirou profundamente. Estou certa de que não esqueci nada desta vez, Marilla. Acha que vai crescer? Suponha que o fermento talvez não seja bom. Usei aquele da lata nova, e Mrs. Lynde diz que hoje em dia nunca se pode ter certeza de estar comprando um bom fermento, pois tudo está adulterado. Ela diz também que o governo deveria levar a sério esse assunto, mas que nunca veremos o dia que um governo Tory fará isso. Marilla, e se o bolo não crescer? Teremos o bastante de quitutes para comer. Foi o modo desapaixonado de Marilla tratar do assunto. Entretanto, o bolo cresceu e saiu do forno leve e suave como uma espuma dourada. Anne estava corada de tanta satisfação e fez a camada de geleia vermelha e, em sua imaginação, viu Mrs. Allan comendo e possivelmente pedindo outro pedaço do bolo. Certamente você irá utilizar o melhor jogo de chá, Marilla. Posso decorar a mesa com samambaias e rosas silvestres? Acho isso tudo uma tolice. Em minha opinião, o mais importante é a comida, e não esse disparate de decoração. Bufou Marilla. Mrs. Barry decorou a mesa dela, disse Anne, que não estava totalmente privada da inteligência da serpente. E o ministro fez um elogio gracioso. Disse que era uma festa tanto para os olhos quanto para o paladar. Bem, faça como quiser, respondeu Marilla, que estava determinada a não ser superada por Mrs. Barry, nem por mais ninguém. Mas preocupe-se em deixar espaço suficiente para os pratos e a comida. Anne pôs-se a decorar de tal forma e com tal esmero que deixaria Mrs. Barry bem para trás, tendo uma abundância de rosas e samambaias e um talento artístico próprio. Decorou a mesa com tanta beleza que quando o ministro e sua esposa se sentaram, exclamaram em coro sobre sua delicadeza. Isso é tudo coisa de Anne, disse Marilla com austeridade. E a menina sentiu que o sorriso aprovador de Mrs. Allan era felicidade demais para este mundo. Matthew estava lá, tendo sido induzido a participar do chá. Só Deus e Anne sabiam como. Ele entrou em tal estado de timidez e nervosismo que Marilla teria desistido em desespero, mas Anne o tomou pela mão de um jeito tão exitoso que estava agora sentado à mesa, em suas melhores roupas e colarinho branco, conversando bastante interessado com o ministro. Não disse uma palavra a Mrs. Allan, mas isso era pedir muito de sua pessoa. Tudo estava indo muito bem, como o badalar dos sinos de um casamento, até que chegou a hora de servir o bolo de Anne. Tendo já se servido de uma boa quantidade dos outros tipos de guloseimas, Mrs. Allan declinou o oferecimento. Mas Marilla, percebendo a face desapontada de Anne, disse sorridente: "A senhora deve provar um pedacinho deste bolo, Mrs. Allan. Anne o preparou pensando na senhora. Nesse caso, vou experimentá-lo." Sorriu Mrs. Allan, servindo-se de um bom pedaço, como fizeram o ministro e Marilla. Mrs. Allan pôs na boca uma garfada da fatia, e uma estranha expressão surgiu em seu rosto. Entretanto, não disse uma palavra, e comeu lentamente. Ao reparar na expressão, Marilla se apressou em provar o bolo. "Anne Shirley!" exclamou. "Que raios você pôs nesse bolo?" "Eu segui o que dizia a receita, Marilla!" exclamou Anne, com um olhar angustiado. "Oh, não está bom?" "Bom? Está horrível! Mr. Allan, não coma!" "Anne, prove você mesma. Que tipo de essência usou?" "Baunilha!" respondeu Anne, sua fisionomia vermelha de mortificação quando provou o bolo. "Só baunilha? Oh, Marilla, deve ter sido o fermento. Tinha minhas suspeitas sobre aquele fermento. Nada a ver com fermento. Que disparate! Traga-me o frasco da baunilha que você usou." Anne correu até a despensa e retornou com um pequeno frasco parcialmente cheio com um líquido marrom, com uma etiqueta amarela onde se lia "Melhor baunilha." Marilla o tomou, destapou-o e cheirou-o. "Misericórdia, Anne! Você condimentou o bolo com analgésico linimento. Quebrei o frasco do medicamento na semana passada e guardei o restante nesta garrafa vazia de essência de baunilha.
Suponho que eu tenha parte da culpa. Deveria tê-la alertado, mas pelo amor de Deus, não poderia ter cheirado o frasco? Sob essa dupla desgraça, Anne se desfez em lágrimas. Não podia! Estou tão resfriada! E com isso, fugiu para o quartinho do lado leste do sótão, onde se jogou na cama e soluçou como alguém que se recusava a ser confortada. Nesse momento, um suave ruído de passos foi ouvido nas escadas e alguém entrou no quarto. "Oh, Marilla!" soluçou Anne, sem olhar para quem entrava. "Estou desgraçada para sempre. Nunca poderei superar isso. Todos saberão. Todos sempre sabem de tudo em Avonlea. Diana irá me perguntar como ficou o bolo e eu terei de contar a verdade. Sempre serei conhecida como a menina que condimentou o bolo com analgésico linimento. Gil, os meninos da escola nunca irão parar de rir disso. Oh, Marilla, se você tem um mínimo de misericórdia cristã, não me peça para descer lá embaixo e lavar a louça depois disso. Vou lavá-la quando o ministro e a esposa forem embora, mas nunca mais poderei encarar Mrs. Allan novamente. Talvez ela pense que eu tenha tentado envenená-la. Mrs. Lynde me contou que conhece uma menina órfã que tentou envenenar sua benfeitora. Mas o linimento não é venenoso. Ele serve para consumo humano, apesar de não servir para ser usado em bolos. Você contará a verdade para Mrs. Allan, não contará, Marilla? Suponho que você mesma possa se levantar e contar a ela, disse uma voz alegre. Anne se levantou de um salto para encontrar Mrs. Allan em pé ao lado de sua cama, observando-a com olhos sorridentes. Minha menina, não precisa chorar assim, falou genuinamente preocupada com a fisionomia trágica de Anne. Ora, foi somente um erro engraçado que qualquer um poderia ter cometido. Oh, não! Um erro como este me deixa muito mal. E eu queria que o bolo ficasse bom para a senhora, Mrs. Allan, disse Anne, desamparada. Eu sei, querida, e lhe asseguro que apreciei sua bondade e solicitude do mesmo modo como se tivesse dado tudo certo. Agora, você não deve mais chorar, mas vamos descer e você vai me mostrar seu canteiro de flores. Miss Cuthbert me contou que você tem um cantinho todo seu. Quero muito vê-lo, pois me interesso muito por flores. Anne se deixou ser levada e confortada, refletindo que era mesmo providencial que Mrs. Allan fosse uma alma gêmea. Nada mais foi dito sobre o bolo de linimento. Quando os visitantes foram embora, Anne percebeu que tinha desfrutado daquela tarde mais do que esperava, considerando o terrível incidente. Apesar de tudo, suspirou profundamente. Marilla, não é maravilhoso pensar que amanhã é um novo dia, ainda sem erros cometidos? Posso garantir que você irá cometer vários deles. Nunca vi ninguém melhor do que você para isso, Anne, disse Marilla. Sim, sei muito bem disso, admitiu Anne tristemente. Mas você já percebeu algo encorajador sobre mim, Marilla? Nunca cometo o mesmo erro 2 vezes. Não sei se há muita vantagem, considerando que você está sempre cometendo outros novos. Ah, não percebe, Marilla? Deve haver um limite de erros que uma pessoa pode cometer. E quando chegar ao final, eles terão acabado. É um pensamento muito reconfortante. Bem, é melhor que você vá jogar o bolo para os porcos. Não presta para nenhum ser humano comer, nem mesmo Jerry Bolt.